Olá, bem-vindo novamente ao nosso estudo sobre operacionais e hoje vamos conhecer o primeiro operacional com auxílio dos indicadores técnicos. Será o setup de reversão, aonde a gente vai buscar os preços em uma condição técnica ruim, ou seja, bastante avançados e com uma grande probabilidade de voltar à média. E o que vai ser bastante avançado? A gente vai estar medindo pelo afastamento da M50, que é a média que a gente está considerando como a tendência intermediária, e usando o auxílio do IFR, o índice de força relativa, para mostrar que o preço está numa região de sobrecompra ou sobrevenda. Então, dois indicadores, sendo que cada um com uma função diferente. Então, teremos indicador, um indicador de tendência, que é a média. Teremos um indicador de momento, que vai ser o IFR, M50, e o indicador de momento, IFR. O que o indicador de momento vai estar mostrando para a gente? Se está havendo uma desaceleração no avanço do preço e também se o preço já andou muito para um lado e tende a estar, pelo menos, consolidando. Tá? E não necessariamente quando o indicador está sobrevendido ou sobrecomprado, ele tem que reverter para a média, ele pode trabalhar lateral. E algumas vezes, numa tendência forte, o preço ele vai estar continuando a avançar, e nesse caso, a condição de sobrevenda ou sobrecompra vai prosseguir. Mas o preço está. É como vamos pensar aqui numa fruta, né, madura, pensar numa venda para cair. O indicador ele vai dizer: essa fruta está verde, né? Ah, já está verde, então a chance de cair é menor. Essa fruta aqui já está bem madurinha. Ó, preste atenção, que a qualquer momento ela pode estar caindo do galho. E o indicador seria isso, né? Olhar em que ponto que ele está. Seria uma medição se a tendência andou muito ou não. Esse é o indicador de momento, o IFR. Não precisa ser o IFR, um outro que eu gosto também é o estocástico. O estocástico lento, ele é suavizado. Existem outros dois, que seria aí o Commodity Channel Index e o MACD. Os dois que eu faço mais uso é o IFR e o estocástico lento. E para esse setup, eu gosto de uma configuração rápida. Por quê? Porque eu quero pegar a virada, eu quero pegar a virada logo. Se eu esperar demais para o indicador sinalizar, pode ser que eu entre muito atrasado. Por outro lado, se eu tenho uma configuração mais lenta, eu corro mais risco, ou mais rápida, né? Eu corro mais risco de sinais falsos. Mas eu prefiro assim, tá? Então, eu gosto do 4 ou do 6. Qualquer um dos dois aqui faz esse bom trabalho. E o estocástico, eu uso 533 na configuração. A média móvel de 50, porque a média móvel de 50 é uma média que eu acho que é bastante respeitada e ela vai estar me indicando, trabalhando como uma linha de tendência, um suporte ou uma resistência, tá? Então, é meu.
Essa é a minha linha de tendência. Não no sentido de estar traçando, né, os pontos certinhos ali, mas é o meu referencial de tendência, de médio prazo. Claro, referencial de tendência de médio prazo para o tempo gráfico que eu estou usando. Ok? Então, aquele valor, estou no 15 minutos, é para um gráfico, né, um tempo gráfico naquele sentido. E se eu estiver olhando o gráfico diário, considerando uma média de 15, é diferente, tá? Então, de acordo com o tempo que a gente está usando. Vamos lá? Vamos pensar o seguinte: o preço ele está do ativo, ele vai avançando, retornando à média, pode subir um pouco, vamos deixar assim. Ele vai obedecendo a média de 50 períodos. Não precisa tocar certinho, né? Pode faltar um pouco, é um referencial. E a ideia é estar buscando por uma reversão quando o preço se afastar muito dessa média. Está muito longe da média. Então, ele tende, em algum momento, não precisa tocar ela, mas ele tende, pelo menos, fazer uma correção. É muito difícil ele seguir direto assim. Acontece, claro. Tá? Aí a média é que vai vir buscar o preço. Ele vem buscar o preço nesse caso. Mas o mercado, ele tem essa característica de avançar e corrigir. Então, ele avançou. E o que é o avançar? É esse afastamento em relação a uma média de referência. Depois ele vem corrigir. Bom, então essa é a função da média e do preço, né? A gente está medindo essa distância. A gente pode fazer, dependendo do ativo, um estudo. O que é essa distância? Quando é que afastou demais? Uma resposta vai ser dada no nosso próximo operacional, onde vamos estar colocando um outro indicador, e aí um indicador de canais, como se fosse uma banda de Bollinger, que é um indicador de canal, que vai dizer para a gente, por exemplo, no Bollinger, dois desvios longe da média, dois desvios para cima ou para baixo, ou Keltner, canal de Keltner. Mas nesse setup 3, a gente vai estar vendo o distanciamento em pontos. Se você estiver acompanhando o ativo diariamente, já ganha uma sensibilidade, que é o afastamento, ou então pode fazer, como te disse, um estudo estatístico. A partir de que ponto ele tende a estar voltando? A que ponto é difícil esticar muito em relação à média? E o IFR, ele vai estar medindo se nesta região, será que esta região que a gente pressupõe que afastou demais, o mercado está desacelerando, ele está andou demais, sobrecomprado. Será que ele está? Né? Lembrando que o IFR vai ser um oscilador, cujo indicador vai estar oscilando entre 0 e 100, e vai haver a região na literatura acima dos 70, que vai ser sobre
compra, vou botar em vermelho para dizer que essa região a gente vai buscar venda. Ou ali abaixo de 30. O trader pode modificar, botar 20, 80? Sim, eu gosto dessa configuração porque dá um exagero para o movimento. Então, na literatura 30/70, eu gosto de usar o 20/80 e tem alguns setups conhecidos, inclusive, em que o trader bota 90 90 e 10, né? 10 embaixo e 90. Aqui eu já acho um pouco exagerado, vai ter pouquíssimas situações onde isso ocorre. Então, a ideia é estar buscando o IFR acima dessa região. Então, vamos passar aqui. Passou lá o. Vamos usar a leitura clássica de sobrecompra. Acima de 70. É, é para vender? Não, não é para vender. Ele só está numa região de sobrecompra, tá? Mas não avisou para vender. O indicador não avisou. Por quê? Porque na tendência, o indicador ele tende a trabalhar na região de sobrecompra ou sobrevenda, dependendo da direção da tendência. Então, aqui é o preço, ele continua, tá? Está lá em cima, ele vai marcando que está sobrecomprado na região. O que a gente vai estar buscando é quando o indicador ele volta para baixo da linha que define a região de sobrecompra e sobrevenda. Agora, ele apontou para baixo, provavelmente, né, o preço vai estar vindo para cá, e aí é o sinal que a gente quer. E a média vai estar aqui longe. Então, a gente vai estar usando a confluência do afastamento da média com o sinal do indicador. Se for para baixo, tá? O indicador vem abaixo aqui do 30 ou 20, né? Dependendo aí da configuração, e apontou para cima. Nesse caso, provavelmente não houve tendência, descarregou o preço e apontou para cima, dando a entrada pelo indicador. Então, a gente vai estar juntando esses dois indicadores. O que é o indicador? O indicador ele indica, pelo incrível que pareça, né? A função do indicador é a de apontar se as condições de mercado que procuramos estão presentes. Muito se pensa que o indicador ele vai, né, já diz o nome, olha, compra, venda. Se a gente for usar um indicador assim, pelo menos esses clássicos, não vai funcionar. O importante do indicador é que ele esteja apontando, por exemplo, se a gente colocar aqui uma banda de Bollinger, digamos, está afastado da média, que é a média. Sim, a média que são dois desvios padrões, sim, a gente considera dois desvios padrões uma região onde já andou demais e pode haver uma reversão. Sim, então ele deu uma condição de mercado, mas não é porque bateu lá que tem que reverter. Aí vai estar combinando isso, por exemplo, com um outro indicador que vai dar uma condição de sobrevenda, se tiver aqui em cima. Beleza. Apontou para baixo. Então, eu tenho dois indicadores fazendo um sistema simples de indicadores.
sisteminha. O primeiro vai dizer a localização, e nesse caso, eu estou falando uma banda de Bollinger, e o segundo vai estar dizendo se o mercado está desacelerando, a força do mercado. O índice de força relativa, ele vai estar dando a condição de momento, né? A palavra certa seria essa. É um indicador de momento, que a gente pode pensar como uma aceleração. Então, esses indicadores juntos vão estar apontando uma condição que eu, trader, defini que eu quero para operar. Então, o trader define o que ele quer buscar no mercado. Como assim? Ele acha o seguinte, trader, vamos dizer, quando se afasta muito para um lado em relação a uma média, para uma medição de 2 desvios e o indicador mostra fraqueza, existe uma boa possibilidade dele reverter. Então, ele veio para baixo, bateu na média e está... Vamos botar uma vela aqui, de candle, né? Mostrando fraqueza? Não. Mas, de repente, agora, já deu uma parada, aí dá mais uma quedinha, vai perdendo a força, já até passou da banda aqui, né, no nosso exemplo, e começou a subir. Então, vai estar queda com aceleração, queda com menos aceleração e reversão. Talvez o FR esteja dando até um sinal de entrada aqui, uma divergência. Enfim, ele vai estar apontando uma condição. Tá? Provavelmente, nesse primeiro movimento, ele entra numa região de sobrevenda, o indicador vai estar lá embaixo, e vamos estar procurando uma condição onde o indicador vá para cima. E por que o indicador serve? Porque, primeiro, é muito visual, depois é matemático. Ok? Então, vai tirar um pouco da nossa interpretação, da nossa subjetividade. Modelar isso no algoritmo simples pode ser feito. Vai fazer o teste, vai ver as configurações, vai ver se realmente funciona para aquele ativo naquele mercado. Então, aqui é um tipo de sistema que eu gosto de estar entrando para pegar reversões. Então, assim, o que o trader busca com esse sistemazinho simples? O que ele busca? O que ele deseja buscar? Resposta: reversões. Nesse caso, para esse indicador, reversões em situação de sobrecompra ou venda. É isso. Opa. Não quero acertar o mercado, isso é importante. O tempo inteiro. Não é o meu objetivo acertar o mercado, com esse sistema, acertar o mercado o tempo inteiro. Por quê? Claro que a gente desejaria acertar o tempo inteiro, assim, a todo movimento, né? Mas a minha estratégia, aonde eu acho que eu vou ter uma vantagem de arriscar o meu capital, é nessas situações. Talvez em uma outra situação que o indicador, por exemplo, o IFR marcou uma venda. Foi lá, ele marcou aqui, subiu, marcou uma venda. Veio para baixo, passou 70, 80. Só que quando eu olho o afastamento, ele está pequeno. Então, não me interessa. Né? Então, eu só quero aquela condição. Então, o indicador ele funciona melhor, guardem isso, melhor em um sistema em que cada indicador vai ter uma função desse sistema. Nesse exemplo, um vai dar a localização, dizer se subiu muito ou pouco.
e o outro vai dizer se está desacelerando e virando, indicando uma reversão naquela localização. Então, o indicador, o objetivo dele não é ficar compra, vende. Aí sim, se eu tivesse ali a composição dos dois dentro de um sistema, ele vai estar indicando. Mas o sistema que vai estar indicando. Tá? Um indicador sozinho, pegar o IFR, deu compra, deu venda, operar o tempo inteiro os sinais do IFR ou da banda de Bollinger, muito provavelmente o resultado não vai ser positivo. Tá? Então, essas confluências dentro desse sistema vão ajudar. E o objetivo é estar, então, buscando algo que eu desejo. Mas esse algo que eu desejo, que nesse exemplo, desse sistema, é uma situação de sobrecompra e sobrevenda, o mais importante é o seguinte: esse algo ele vai me dar o quê? Uma vantagem. Eu vou estar buscando aqui uma vantagem. Uma vantagem de que forma? Estatística, por exemplo. Ok? Esse é o objetivo. Tá? Esse sisteminha, como eu falei, é simplesmente para a gente buscar. Preço caiu muito, preço subiu muito. Em relação ao quê? Em relação à média dele. Ele está bem longe da média, tende a voltar. Essa palavra também é importante. Primeiro, ele tende a voltar, tá? Tende. Ou seja, é provável, provável. Vou botar de letra maiúscula. Quando a gente fala provável, está dizendo que não é 100%, que não é 100%. Então, vão ter erros. E muitas vezes pode ser que tenha um erro, por exemplo, 50-50. Ah, mas isso é uma boa probabilidade para arriscar? Se a gente pensar em 50-50, não. Mas aí vem uma outra coisa importante no sistema. Então, vamos dizer que aqui é um gain e o outro é o loss. Meio a meio. Então, se eu fizer 1 para 1, quando ganhei, ganhei 1, mais 1. Quando perdi, menos 1. Vale a pena isso? Não. Primeiro que eu fico no 0 a 0, depois que eu tenho os custos. Então, eu vou ficar negativo. Mas e se conseguirmos fazer mais 2 menos 1? Aí já é interessante, né? Se a gente fizer isso 100 vezes, eu vou ganhar 100, vou perder 50, vou estar positivo em 50. Aí vale a pena. Então, não é só o sistema, tem que ter o controle do risco. Não pode perder muito, e a relação risco-retorno, a gente tem que tentar fazer ela favorável. Agora, posso até ter uma relação pior, né? Tem sistemas que são, pelo incrível que pareça, sistemas de tendência, o cara tenta 2 vezes, 3 vezes e depois pega a tendência. Por exemplo, seguindo médias, tá? São sistemas de trend, seguidores de tendência. Então, de repente, ele fez 40 para 60. Mas o win, né, aqui com loss, na verdade, o gain, que é mais conhecido, o win loss aqui, ele pode ser 3 para 1. Isso vai dar dinheiro? Em 3 vezes 4, sempre 20. 60 menos, deu grana. Deu positivo em 60. Né? Peguei 1 vezes 60 e 3 vezes 4. Show. Então, é uma outra parte importante. Então, não é só o sistema, é também a administração da operação.
E quando eu gosto de frisar bem, o provável não vai ser 100% de acerto e muitas vezes longe disso, como eu falei. Outras vezes vai ser grande a taxa de acerto. Geralmente, quando é grande a taxa de acerto, o risco-retorno ou aí, o gain sobre o loss, ele não vai ser 3 para 1, tá? Dificilmente a gente vai ter um sistema que me dê 70-30 de acerto e 3 para 1. Essa é a realidade. Se eu fizer 70-30, e é muito bom, ó, que é muito bom, acredite, muito bom. Até poucas vezes. No longo prazo, claro, vai ter períodos. Ah, eu vi um sistema lá que ele fez em 3 meses 70-30, e em 3 anos. Será que continua, tá? Então, 70-30, geralmente, aqui, se for 1 para 1, já está bom demais. Ok? E outra coisa, o setup, o sistema, né, vamos lá, um operacional, isso é muito importante, ele não funciona bem o tempo inteiro. Não funciona bem o tempo inteiro. Esse é o fato, tá? Ele vai ter períodos melhores, períodos piores. Por quê? É muito fácil. É muito fácil. Vamos imaginar o seguinte: eu fiz um indicador, eu fiz um sistema, estou usando um sistema que busca uma reversão à média. E eu estou no mercado lateral. Chegou lá em cima, apontou para baixo, fiz minha venda. Aí o mercado está lateral, ele veio. Pô, sou um gênio. Passa a média, vem aqui embaixo, apontou para cima. Peguei. Subiu, apontou para baixo. Peguei. Então está lateral, as reversões vão funcionar muito bem. Só que agora, chegou lá em cima, ele finge que vai cair e continua. Finge que vai cair e continua. Pronto. O mercado ficou de tendência e esse indicador parou de funcionar. Esse indicador não, desculpa. Esse sistema, esse método, ele piorou. Já não está mais dando certo. Então, a condição de mercado mudou. Então, ele vai depender da condição de mercado, vou colocar em outra cor, condições de mercado e do ativo. Sim. Por quê? Porque tem ativo que ele corre mais, ele tem mais tendência. Você pensar numa ação, uma coisa. O cara está operando mini índice, que é para cima e para baixo, e uma criptomoeda. Anda diferente. Um estende muito, é muito mais provável estender, mesmo que não fique o tempo todo fazendo extensão. Tem horas que a criptomoeda lá fica no mercado lateralizado. Só que quando ela pega a tendência, ela vai mais. Forex faz muitas tendências, mas tem hora que ele fica lateralizado. Ele faz mais tendência, de repente, do que a ação da Ambev. Tem menos tendência. Então, o sistema vai depender também do ativo. E aí o trader tem que conhecer o ativo que ele está usando, pode fazer um backtest e depois, fazendo backtest, vai testar ele para o futuro antes de botar dinheiro, ou ele vai conhecer o ativo que ele está operando e verificar as condições. E uma outra coisa, né? Quem opera na automação opera com um portfólio de estratégias. E a gente pode fazer também no discricionário. Por quê? Se ele só tiver essa estratégia de reversão e um ativo, quando entrar em tendência, ou ele perde ou ele não opera. Então, ele vai ter uma outra ferramenta. Eu trabalho em obra,
digamos, eu tenho só o martelo, agora eu tenho que parafusar, como é que faz? Então, você tem que ter a chave de fenda. Ou só fala, não, eu só trabalho quando aparecer uma função para pregar, ali eu botar o prego, dar uma martelada. Eu preciso de um alicate, são funções, assim como os indicadores, cada um tem uma função. Esse negócio, não, aqui está a solução para tudo, não existe. Então, voltando, após fazer essa introdução, né, que eu acho importante, quando a gente fala de indicador, quando voltando para o IFR, coloquei de 4, média de 50 períodos. Eu quero um afastamento dessa média e buscar uma reversão, ou para cima ou para baixo, dependendo se o preço caiu ou subiu. O IFR, como eu falei, eu gosto para esse sistema botar 20,80, por quê? Porque eu quero realmente que ele esteja bem sobrecomprado ou bem sobrevendido para entrar. Então, nesse caso, média de 50, IFR está maior que 80. Sim. Só que tem afastamento de preço em relação à média? Pouco afastamento. Não quero. Então, os dois não tem. Um dá sinal, o outro não dá. Um dá a condição necessária, o outro não. Então, não tem trade. Afastou muito no segundo, na segunda situação. Afastou. E a FR apontou para veio na região de sobrecompra e apontou para baixo. Então, eu tenho trade. Stop acima da máxima ou colocar um stop de volta, porque muitas vezes ele volta, faz um novo topo e cai. Então, tem essas duas situações que a gente está sempre colocando nos operacionais. Posso deixar um espaçozinho, que seria um stop de volatilidade, que é natural, ele voltar, e pode ser logo acima. Tá? Às vezes fica interessante deixar um espaço. Claro, isso tem que caber dentro do gerencial. Se esse stop ficar muito longe, considerando que eu estou disposto a arriscar naquela entrada, das duas, uma. Ou eu diminuo o meu lote, beleza, aí vai caber o stop mais longe, ou eu deixo passar a operação. Então, nesse caso, deu lá o ponto, né, para a entrada na venda, e o objetivo. O objetivo ele vai poder ser por pontos, e é necessário, então, a gente está medindo quanto ganhou em relação a quanto está arriscando, ou tentar levar próximo da média. Por que próximo? Pode ser na média? Pode, e às vezes passa para baixo da média. Mas sentindo o mercado está evoluindo, você vai deixando, vai abaixando o seu stop. E sempre, o que eu gosto, faço uma parcial e depois tento levar na minha região que eu achei interessante, que é a região objetivo, que é próximo da média. Por que próximo da média? Porque o meu objetivo é o retorno à média. Peguei lá embaixo, vamos ver aqui para compra, e tem o objetivo de retornar à média, ou próximo da média. Pode romper? Pode. Aí teremos outro operacional, mas e até uma terceira parcial, se o movimento estiver muito forte, pode ser feito. Então, caiu, está afastado? Não. O IFR está dando a entrada na compra? Tá. Foi lá embaixo do 20 e apontou para cima. Vou entrar? Não, porque não está afastado. Segunda situação, está afastado? Tá. O IFR sinalizou? Sim. Entrei. Regra de saída. Posso deixar andar uma certa pontuação, aí depende do ativo. Faço uma primeira parcial e tento sair a segunda parcial bem perto da média. Enquanto isso, eu vou subindo o stop. Para quê? Porque se ele não chegar perto da média, começar a voltar após a primeira parcial, eu protejo. Então, esse é bem simples. O objetivo vai ser aproveitar situações de preços bastante esticados no curto prazo, sujeitos a uma correção. Tá? Aí vou ter que
confirmações macroeconômicas, como divulgação de indicadores e notícias, são bem-vindas e podem funcionar como gatilho para a reversão de preço. Sim, tá? Saiu um indicador, andou muito e o indicador acabou fazendo sair ao contrário do mercado esperava e acaba sendo a confirmação para a entrada, mas lembrando, a parte técnica vai prevalecer. E até o indicador, ele pode ser o gerador desse afastamento da média. Saiu a inflação acima do esperado no mercado forte. Você andou para caramba, andou, pum, e uma hora vai retroceder, né? Então, ele também pode ser o motivo que levou o preço a andar, para bem longe da média. O operador pode optar por apenas abrir operações no momento em que houver eventos econômicos programados na agenda econômica. O que é isso? No Forex, ao invés de ficar operando o tempo inteiro, afastou da média. Então, hoje tem um indicador tal, beleza. Saiu, andou muito, beleza. Começou a fazer a reversão. Entrei e faço o trade ali. Eu vou estar aproveitando só essas situações, tá? Que são umas situações importantes, não o tempo todo. É uma ideia para não ficar operando demais. Como? Abrindo posições contra o movimento recente, porque é reversão, do preço a fim de obter ganhos no caso de haver uma correção da situação de preços que tenham avançado muito em curto período de tempo. Ele andou forte, né? Então, vamos dizer que está aqui a média, para ilustrar isso. Ou seja, é o preço disparar aqui, tá? Não é o preço ir andando na tendência. Não quero isso, eu quero só essas agulhadas. Vamos escrever. Spike, que é agulha, né? Os spikes. Não numa tendência de canalzinho, não é o melhor cenário. Esse canalzinho aqui não é legal, tá? Porque é uma tendência sustentável. Olha essa palavra aqui. Tem uma ideia de ser mais sustentáveis. Dependendo da situação, dá para entrar. Esse é um pouco de feeling de mercado. Vou botar até em verde. Eu quero olhar para esse movimento e achar que ele é insustentável. Pelo menos nesse primeiro movimento. Pode ser que depois ele corrija e suba. Ele está em quê? Em desequilíbrio. Aqui parece ser mais equilibrado, tá? Então, é interessante também ver o price action, a característica. Para comprar, esperar por um afastamento rápido de preço em relação à sua média de 50 períodos, por exemplo, no 15 e 30 minutos ou 1 hora. No passo 2, acionar a venda após o IFR romper acima da leitura de 80 e voltar abaixo desse nível. Para vender o processo ao contrário, um afastamento rápido para baixo da média de 50. Um grande afastamento e acionar a compra após o IFR romper abaixo da leitura de 20 e voltar para cima. Para melhorar, funciona melhor em situações quando o preço estende muito rapidamente, o que eu acabei de desenhar. E não há maiores correções no caminho, então foi, né, um spike, né, não foi sustentado, escadinha, canalzinho, até chegar à condição de sobrecompra e sobrevenda. Situações em que o preço vai se desenvolvendo de forma de escadinhas, olha só, né? E clara e constante tendência, correndo acima da média ascendente ou abaixo da média descendente, apresentam performance pior. Esperar por eventos macroeconômicos, pode selecionar entradas. Então, posso usar o setup para ações? Sim. Sai lá uma notícia importante, day trade, sai no índice ou numa ação, sai uma notícia de um dia para o outro importante, abre com gap, sobe forte. Depois faz a reversão do gap, que é um operacional de abertura que a gente tem. Num swing trade de ações, vê a média, afastou muito, dá para entrar. Acionar o gatilho de entrada do IFR. Adicionar ao gatilho de entrada do IFR a observação de um padrão de velas de reversão.
como, por exemplo, o avanço em bloco, uma estrela ou o martelo confirmando. Temos a média, o preço, vou pegar uma reversão para cima, foi subindo. Eu quero um padrão de reversão. De repente fez uma estrela aqui, cadente, e confirmou, tá? Então eu vou esperar por um sinal, um price action de curto prazo, de reversão, um padrão de reversão. Aqui deu esse exemplo. Pode ser o avanço em bloco. E aí é interessante, né? Quem tem um material de candlestick, do curso de candlestick, a gente mostra vários desses. Ele vai desacelerando, ó, pronto. Ou seja, a gente está vendo que tem uma desaceleração no preço. Já tá, subiu daqui para cá, tá? Daqui para cá, dois veio muito rápido. Desse para esse, já andou pouco. Ele está fazendo a curva. Aí faz a confirmação. Pronto, tem o padrão de reversão. Então, vai estar afastado da média. Eu tenho sinal de preço. Aí juntei mais uma coisa. Espero dar confirmação no padrão. Tenho afastamento. E quando eu olho o IFR, ele está lá abaixo da linha de 30 ou 20, que no caso que eu estou usando, que eu prefiro, porque eu quero que fique bem lá embaixo. No 10 eu acho que faz muito pouco. Então, eu quero, muito poucas vezes, né? Poucas ocorrências. Que eles opa, aqui não é 20, aqui é o 80, porque é de cima para baixo. Então, eu quero 80, né? Na literatura do indicador é a partir de 70. Botei no 80. Então, ele subiu rápido, ó, ficou na sobrecompra, trabalhou lá e apontou para baixo. Aí eu tenho 30. Afastamento, 1. 2. Eu botei um indicador indo para baixo. E 3, eu tenho padrão de preço. O gerenciamento. O stop de proteção pode ser posicionado acima da máxima mais recente, no caso de uma venda, e abaixo da mínima, no caso de uma compra. Também pode ser utilizado um stop de volatilidade, que vai dar mais espaço. Vai ser um pouco acima da máxima, um pouco abaixo da mínima. O stop por ponto limitaria o número de entradas, pois somente seriam acionadas aquelas que permitissem o número de pontos escolhido. Mas eu posso mudar isso mudando o lote, diminuindo o lote. Tá? Então, eu posso perder no máximo, vamos pensar aqui, mini índice, 200 pontos, 300 pontos. Pô, tá caro. Pô, mas se eu diminuir pela metade a minha posição, equivale a 150, né? De stop no meu lote padrão de uso. Então, eu diminuo a metade do lote e aí cabe. O objetivo clássico para a realização dos lucros é o teste novamente da média de 50 períodos ou muito próximo dela. Aconselho o uso de um stop móvel apertando cada vez que o preço for se aproximando da média. Isso por quê? Porque às vezes ele vai chegar na média e volta. Não chega, tá? Então, eu gosto de uma parcial e depois ir baixando o stop, e aí eu posso ter um objetivo final na média. E se eu quiser fazer uma terceira parcial, eu faço a primeira, na hora que ele anda, a meu favor, a segunda perto da média, a terceira eu tento alongar para além da média. O operador também são 3 opções, tá? Mas eu posso fazer assim, não, eu quero sempre perto da média, o lote final, o lote todo, e quando vai chegando eu vou apertando. Eu acho interessante apertar o stop para defender o ganho, tá? Se a gente... É,
Ou seja, estou lá, na média, foi lá para cima. Fez lá aqui a figura de reversão. Confirmou. Entrei. O objetivo seria essa região. Aí, pô, tô acertando. Já tô ganhando. Ó, tá chegando perto de lá. Aí eu não faço nenhuma parcial. Aí, no momento seguinte, faz isso. Eu perdi tudo. Então, eu gosto de fazer uma parcial, mesmo que eu não faça o stop que está lá em cima, eu venho trazendo ele, tá? Não quero que devolva tudo. Ah, vai ter vezes que vai pegar e vem para baixo. Sim. Mas principalmente day trade é sempre bom sair positivo, né? Mesmo. E aqui eu falo, o operador também pode fazer uma parcial no meio e conduzir apenas a metade do lote, baixando o stop de proteção, sempre que o preço se deslocar a favor, deslocar favoravelmente a posição em aberto. Comprei e vou subindo meu stop. Alguns exemplos, eu estou usando o Forex, a Libra sobre o dólar, vi um afastamento aqui da média, né? A média aqui de 50 é a linha rosa, afastamento. Reparei na qualidade do preço, ó, pavio superior, o candle 1 vai diminuindo de tamanho cada vela, a primeira é forte, e aqui é um avanço em bloco. Lembrando que no material de candle, né, no curso de candle, a gente fala todos esses padrões. A ideia agora é a gente ver os operacionais. 3, né? Beleza. Aí, fora isso, ainda fez um harame de baixa que precisa ser confirmado. Ele foi confirmado. Então, a gente tem afastamento 1, a gente tem o estocástico e a gente tem o padrão de reversão. Afastamento 1. E aqui a gente não está usando uma medição. Depois a gente vai jogar a medição, que vai ser um indicador de bandas ou canais, né? 2 e a 3 aqui. Beleza, consegui carregar até a média. Trade perfeito. Bom, saiu. Tá? Realização de lucro. IFR acima. Exemplo 2. Muito parecido. Foi na região de sobrecompra, apontou para baixo, IFR sobrecomprado, um grande afastamento da média. Pô, mas como é que você sabe que foi no olho, tá? Eu vou dizer que foi no olho. Não tive uma medição, estou vendo mais ou menos o padrão de afastamento. E aqui ficou muito claro que afastou mais. Poderia continuar mais? Sim, poderia. Ah, afastou mais ainda. Tá. Mas eu, antes de entrar, afastamento é uma condição. Eu preciso que tenha reversão. Olha só como teve a reversão, tanto que eu não entrei lá em cima, já entrei embaixo. Por quê? Eu esperei o padrão de reversão. E o IFR apontou. Porque se ele tivesse continuando a subir, vamos pegar ele um pouquinho mais para trás. Apagar. Pensar aqui. Não está mais afastado que os outros? Está. Mas e o IFR? Está na sobrecompra? Tá. Mas apontou para baixo? Não. Tem padrão de reversão? Não. Então, eu só tenho uma condição. Não é suficiente. É o que eu digo, é um sistema. Mesmo que seja um indicador, por exemplo, aqui poderia ter uma banda de Bollinger, que a gente não está falando dela agora. É o suficiente? Não. Eu poderia ter um IFR apontando para baixo. Esse tal. É o suficiente? Não, porque não tem afastamento. Aí fiz a entrada, saí na média. Legal, vamos ver essa aqui. Eu considerei um afastamento. Ok. IFR estava na sobrevenda,
sobrecompra, veio para baixo. Ok. Fez aqui uma viradinha. Não entrei imediatamente, entrei depois. E aí fui estopado. Acionei stop. Talvez esse distanciamento tivesse muito curto. Eu acho que foi esse problema nesse trade. Na segunda, eu fui lá, afastou muito. Então, primeira condição, segunda tentativa, e errar é normal. Ali eu errei, não fiz uma medição estatística, mas mesmo se tivesse feito, pode errar. Então, eu tenho o afastamento, eu tenho o IFR2, eu fiz a entrada numa reversão, 3, aqui a reversão, tá? O preço chegou a subir, mas eu coloquei o meu stop um pouco mais acima. Nem chegou, se fosse romper a máxima, não teria pego mesmo assim. Mas eu gosto de deixar um pouquinho por folga, mais um stop de volatilidade. Pum, e ele veio na média. Aqui a gente teve um motivo econômico, ok? Um macro, né? Um CPI, a inflação nos Estados Unidos acima do esperado. O ouro subiu. A gente sabe que se inflação mais alta, se subir juros além do esperado, pode ser custoso para quem está carregando o ouro, custo de oportunidade. O ouro cai. Eu não peguei no primeiro momento, foi muito rápido. Volta na média, olha lá a média, ó, como ela veio sendo respeitada, tá? E eu gosto de olhar para ver se o ativo está respeitando essa média de 50 mesmo, tá? Aí ele se afastou muito, ó. Se afastou muito, grande afastamento. O IFR sobrevendido já tinha voltado para cima, faço minha entrada. Está longe? Tá. Fiz uma entrada pequena, porque estava um stop muito grande. Saiu o IFR. Olha só o padrão de volatilidade das velas antes e depois. Falei, saiu o CPI, né? Antes e depois da divulgação do indicador. Para cá, olha o padrão, o tamanho das velas. E olha a amplitude agora. E fica muito rápido. Isso aqui está parado, né? Não muito rápido e com amplitude muito grande. Às vezes uma vela dessa terminou aqui, mas ela foi e voltou 10 vezes. Então, diminui o lote, carreguei, veio no ponto da média, coloquei no bolso. Mais uma vez, tá? Aqui tem um doji, apontou para baixo, fiz a entrada. Ah, tem uma compra e uma venda. Aqui era um outro operacional, um operacional de rompimento de canal. Eu olhei essa vela, achei que realmente estava muito longe, que não ia prosseguir andando, estopei, e aí eu faço a entrada no operacional do IFR com a M50. Entrei, né? Uma entrada, duas entradas, primeira parcial, quis carregar a primeira operação fechada, a segunda operação, então eu entro aqui, saio aqui e entro aqui. Tentei carregar essa, o euro-dólar, para ver se afundava, mas o que ele faz? Vem na média e aponta para cima, que já é um operacional também que a gente vai ver, que é a entrada na média como suporte, né, para pegar essa subida. Mesma coisa, o IFR deu ponto, só que o ponto de entrada é a média, numa tendência. E quando ele bateu, aí eu tenho que sair. Mais um. Esse aqui, ó, acionei stop. Tenho todas as condições. Afastamento da média. Acontece bastante, né? Ocorre bastante aqui. Eu tenho o afastamento da média. 2, eu tenho o IFR dando sinal, estava na sobrecompra e veio para baixo, do 80. Está aqui, ó. Veio para baixo. Beleza, fiz a entrada. Tem a reversão? Tem. Tem tudo que eu botei. É provável, é uma condição que eu quero buscar. Aconteceu? Não me lembro se aconteceu depois, mas pegou o meu stop. Então, está aqui, ó. Não preciso bancar a perda. Acerto uma, ganho outra, perco outra, né? Acerto uma, perco a outra. O negócio é assim.
soma dos eventos. Então, seguindo, ó. Aqui, ó. Aqui eu saí mais rápido, né? Não chegou a bater. Mas eu desconfiei, achei que pudesse prosseguir, fez a virada, todas as condições, acionei o stop, tá? Quero mostrar que não é certo o resultado. É uma vantagem, é uma condição de mercado que eu fui buscar. A condição, ela existe? Existe. Afastamento, IFR, um padrão de reversão que foi entrado. Não prosseguiu, acionei stop, antecipei e fizemos mais uma. Entrada, essa aqui, um pequeno stop. E se eu acertasse, eu ia tentar carregar até perto da média, e aí uma relação risco-retorno interessante. Dólar sobre o euro, dólar americano sobre dólar canadense. Esses são outros operacionais. Provavelmente eu entrei aqui num indicador que deve ter sido favorável ao dólar. Faço uma entrada, ela começa a subir, vem voltando, protejo a entrada, aí eu percebo, opa, isso aqui está voltando. Deixa eu tirar o lado direito. E aí eu acreditei que eu tenho as condições sobrevendido, sobrecomprado, bastante afastado da média, o IFR apontando para baixo, e uma reversãozinha, né? Então, afastamento, IFR, uma reversão, fiz a minha entrada, tá vendo? Estava bastante volátil, e aqui começou a ir para cima, cara, eu estopei, tá? Até virei a mão, foi um dia que eu fiquei meio confuso, e ali estopei, tá? Então, acertei uma, perdi duas pequenas, e depois foram quatro entradas, né? A primeira entrada foi em outra operacional. A segunda foi no operacional de reversão, eu fiquei meio perdido, e aí tentei já uma de continuação. Ó. Bom, quando ele aponta para baixo nessa vela, aí eu acreditei na entrada e pum, ó, peguei bem. Por que eu estou mostrando essas? Tem alguns erros, tem quatro entradas. Eu quero. Isso porque foi tudo discricionário, tá? Então, o que eu quero apontar? Primeiro, né, que eu estou usando diferentes estratégias. Depois, para dizer que às vezes a gente fica confuso. E terceiro, que eu, apesar de ter errado duas, acertei uma, né? A primeira com a segunda, mais ou menos, que se compensam. Aí eu errei essa aqui, tive cabeça fria, e é isso que é o ponto, e pude buscar e sair positivo, porque esse ganho foi maior que a perda, que era a minha condição inicial. Quero mostrar essa que eu considero bem importante. Eu tenho as condições, uma queda muito forte, a sobrevenda, o afastamento da média. Eu faço a entrada, não chegou a ter uma figura clara de reversão, tá? Esse aqui é um ponto importante. Eu faço essa compra. E eu quero mostrar que eu acionei o stop, tá? É isso. Está começando a derivar para baixo, a fazer um canalzinho. Não vou ficar o tempo todo tentando pegar. Errei, o mercado não voltou rápido. E depois, aqui em outra situação, eu pego, faço uma entrada, CPI em cima do esperado, grande afastamento,
IFR sobrevendido. Fiz 2 tentativas com stop até alcançar um bom gain. Então, faço uma compra, stop, faço uma entrada e saio rapidamente. Tá? Aí faço a terceira entrada e pum, e pego. Lembra que a gente falou lá do risco? Aqui eu fiz 3 entradas. Estou falando, quantas vezes entrou para pegar. Eu vou fazer um comentário, né? 3 entradas, eu busquei a situação. Busquei a operação, né? Acertei, perdi 2 e ganhei 1. E essa 1 a mais valeu muito mais que as outras 2. Então, é quanto eu ganho, quanto eu perco também, tá? Eu poderia não ter saído ou segurado. Sim, talvez eu tivesse entrado menos vezes, né? Ok. O fato é que estava muito volátil, tinha saído um CPI. Uma coisa é não estar parado, assim, né? Você está com o dinheiro na linha, ó, acertei. Mas estava muito volátil, estava achando muito perigoso. E eu optei por me defender. Beleza? Então, eu fiz essa opção por me defender, esperar um pouco as condições, né? Fiz esse stop. Se eu tivesse deixado o stop lá, abaixo da mínima, teria sido estopado também. Inclusive, acho que esse primeiro stop foi isso, tá? Foi um stop acionado. Exatamente. Tá? Então, deixei o stop lá. Abaixo da mínima, o stop foi acionado, e aí eu fiz uma entrada assim rápida, saí logo, né? Porque aqui realmente foi aí um certo temor do mercado. Aí depois eu falei, não, é isso mesmo, começou a subir. Eu consegui pegar um movimento grande. Então, a primeira, eu fui estopado. A segunda, um pouco de a palavra certa é medo, né? Então, acho que é o profissional. E a terceira foi esse game, bem legal, exatamente na média. Olha como ela vem na média. Por que eu uso essa média? Eu confio muito nela, tá? A gente vai falar dela aqui. Bateu 3 vezes, passa um pouquinho. É a região da média, tá? Enfim, aqui a gente tem ó, o rompimento da média e volta para testar na média. Volta na média. Enfim, ela está trabalhando ó, como uma resistência. E assim a gente encerra nosso operacional 13. E vamos ver outros operacionais muito parecidos, são situações um pouco diferentes, mas aproveitando sempre essa ideia. Usando a média, nesse caso aqui, como poderia haver uma reversão, né? Ela, nesse caso, usar a média como resistência para pegar essa queda com IFR. O outro operacional vai estar batendo aqui, troca a polaridade, testa como resistência e vem. Tá? Então, a gente vai dar aqui uma explorada boa no, em como a gente pode estar usando o IFR, a M50 e algum outro indicador para adicionar a esse sistema. Ok? Então, a gente se vê no próximo vídeo com um outro operacional para você. Até lá.